presidente francês Emmanuel Macron assinou neste sábado a reforma previdenciária que será implantada no país. A decisão foi publicada no Diário Oficial do local e a oposição acusou Macron de tomar medidas na calada da noite. Já foram, inclusive, registradas manifestações violentas após o anúncio da assinatura. Os sindicatos alertam que estão convocando protestos em massa para o 1º de maio, Dia do Trabalho. E nós vamos analisar toda a situação da França agora com o professor de Relações Internacionais e Direito da Universidade São Judas Tadeu, Luiz Fernando Baracho, que gentilmente nos atende nesta tarde de domingo aqui na Jovem Pan News, aqui no Fast News. Professor, muito boa tarde. Quais são os impactos imediatos aí desta decisão de Macron e o que é possível prever para esses próximos dias na França? Boa tarde a você e a todos os telespectadores aqui da Jovem Pan News. Bom, Macron de fato agora enfrenta o seu maior desafio neste novo mandato que se iniciou em 2022. Então, a reforma da Previdência em qualquer país nunca é um tema fácil, né? Qualquer governante de plantão, se necessário implementar uma reforma previdenciária, né, enfrentará resistência, normal, isso não é um tipo de reforma que é bem-vinda, né, por muitos grupos, sempre há resistência, e a França não é diferente. O que coloca certos tons mais graves na questão francesa é que Macron, mesmo tendo conseguido se reeleger como presidente da França, não conseguiu maioria na Assembleia Nacional Francesa. Como a França segue um sistema de semipresidencialismo, é muito importante ter este apoio da Assembleia Nacional. Qualquer democracia liberal é importante que o executivo tenha respaldo no poder legislativo, mas no caso da França isso é algo mais vital ainda para a viabilidade do governo. Justamente por conta disso, Macron não tem um conforto na Assembleia Nacional em termos de maioria na sua coalizão liderada pelo seu partido, o França Avante ou Renascença, o que eles chamam de RE. E isso fez com que Macron implementasse a reforma previdenciária se valendo de um recurso da Constituição que permite, em certas situações, o Poder Executivo contornar o Poder Legislativo, no caso aqui, a Assembleia Nacional. Isto, além da temática da reforma propriamente dita, fez com que muitos franceses olhassem esse expediente como um ataque à democracia francesa. É verdade que este recurso está na Constituição da França, ele é legal, inclusive esta reforma foi agora implementada porque na sexta-feira a Corte Constitucional francesa, o Conselho de Constituição da França, decidiu pela legalidade e constitucionalidade deste projeto. Fez ali alguma outra alteração, mas no todo reconheceu, né, a constitucionalidade desta reforma. Porém, usar um expediente como esse, que contorna a Assembleia Nacional, acaba abalando a legitimidade de Macron, o que está sendo colocado agora em teste nas ruas, tendo em vista que a sua popularidade caiu consideravelmente em 8 pontos. Professor, quem nos acompanha nesta entrevista é o nosso comentarista Cristiano Vilela, que tem uma pergunta agora. Professor Luiz Fernando, boa tarde, satisfação falar com você. Professor, nesse contexto de grande polarização política que a gente vive em todo o mundo, na França nós vemos que a figura de Macron, ela acaba perdendo popularidade diante desses episódios e talvez se perceba o florescimento ou o fortalecimento de outros setores, mais à esquerda, mais à direita. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre esse quadro político francês, quem sai em alta, quem sai em baixa, o que a gente pode esperar
dos próximos momentos da política francesa. Excelente. Bom, Macron ele tem uma situação muito peculiar porque Macron se coloca numa posição mais de centro na política francesa. Basicamente, de forma muito resumida, ele adota uma agenda de tom mais liberal, mais favorável ao mercado na questão econômica e adota agendas mais progressistas ou mais à esquerda, de maior intervenção do Estado no que diz respeito à pauta do meio ambiente, né, ou de menor intervenção, né, no que diz respeito à pauta dos costumes, à agenda de valores. Né? E isso faz com que Macron se coloque, né, nessa posição de centro no seu partido político, que foi fundado por ele justamente no contexto da sua primeira candidatura e que foi exitosa. Né? É importante lembrar que Macron esteve com os socialistas, Macron compôs o governo de Hollande, que foi o presidente anterior, e enfrentou uma eleição muito disputada em 2022, que o forçou a estar mais à esquerda no segundo turno, tendo em vista que ele concorria com Le Pen, que é uma candidata mais à direita. O grande desafio na França, no entanto, é resgatar a importância dos partidos políticos tradicionais. Os partidos políticos tradicionais franceses, há muito tempo, isso não é uma característica só da França, isso acontece em muitas democracias liberais, encontram uma dificuldade de manter capilaridade, de manter uma grande adesão. Então, me parece que, no momento, o desafio de Macron abala a governabilidade dele, mas não me parece ainda que há nomes que consigam capturar essa insatisfação, porque, como você muito bem colocou, não é que essa insatisfação ela se dá por um polo específico do espectro político ou social. Nós temos sindicalistas à esquerda que demonstram a sua insatisfação nos protestos, e nós temos pessoas que estão muito à direita que também demonstram insatisfação em relação ao governo Macron. Então, é difícil uma liderança política que consiga capturar esse sentimento de insatisfação por um grande grupo da população e verbalize isso em nome deste grande grupo. Um denominador comum é que muitos franceses não gostaram da reforma e não gostaram como a reforma foi implementada. Agora, quais são as alternativas? Aí é uma enorme divisão e nisso Macron acaba tendo uma situação um pouco mais confortável. E vamos lembrar que Macron tenta resgatar a sua legitimidade pressionando duas agendas, uma agenda ambiental e a agenda de apoio à Ucrânia no contexto da guerra entre Ucrânia e Rússia. Professor, o Brasil viveu em 2019 com grandes diferenças, do que está acontecendo na França, um debate nacional sobre a reforma previdenciária que foi aprovada, foi uma profunda, aliás, reforma previdenciária no Brasil. Tiveram pouquíssimos protestos, principalmente na rua, eu não tenho lembrança nas ruas brasileiras, mas assim, tem profundas diferenças com o que acontece hoje na França, mas eu gostaria de saber se existem similaridades com o que ocorre hoje na França com esse debate nacional que o Brasil viveu em 2019, até antes disso, no governo Temer também foi bastante debatido a questão da reforma previdenciária que foi no passado aqui no país. Tem similaridades? Excelente pergunta. De fato, nós temos aqui similaridades. Existe uma questão importante que ela é estrutural, que é a mudança do padrão demográfico. Ou seja, o menor número de nascimentos de filhos por
casal. No caso, o Brasil sofreu nos últimos 40 anos uma desaceleração muito grande no número de filhos por casal, ainda num contexto de um país de uma renda per capita média, e muito desigual, o que coloca desafios específicos no caso do Brasil, mas também a França passa por um processo. É verdade que, no caso da França, a França não está numa situação demográfica tão sensível como outros países europeus. Isto porque há um número que se aproxima da taxa de reposição, só para que saiba, a taxa de reposição é 2,1 filhos por casal, então que se aproxima da taxa de reposição, e a França, como alguns outros estados europeus, ela tem uma estratégia, de certa forma, de manter o padrão demográfico, que é por meio de imigração. Então você corrige isso, entre aspas, corrige isso de duas uma, ou você incentiva a natalidade ou você incentiva processos, fluxos migratórios. E o que isso impacta, por que isso tem reflexo na questão da previdência? Porque o modelo francês, muito parecido com o modelo brasileiro, ele está baseado na seguinte estratégia de financiamento. Os trabalhadores correntes financiam a aposentadoria dos aposentados presentes. Então, você precisa ali ter um número maior de pessoas que estão trabalhando, e não apenas trabalhando, mas trabalhando de maneira formal, contribuindo para o sistema previdenciário, porque as contribuições individuais, elas não são suficientes para os valores que são resgatados na aposentadoria. Então, há necessidade de se preencher essa lacuna, há necessidade desse, entre aspas, desse subsídio. E isso se dá por meio das contribuições dos trabalhadores correntes, dos trabalhadores atuais. A França está numa situação de 1,7 trabalhadores correntes para cada aposentado. Isto coloca o sistema previdenciário numa situação de muito estresse. Assim como a situação do sistema previdenciário brasileiro. Um outro ponto importante, nós temos cada vez mais um aumento da expectativa de vida. Com o aumento da expectativa de vida, você tem pessoas vivendo mais e que, portanto, passarão mais tempo contempladas com aquele valor de aposentadoria. Então, isso acaba pressionando o Tesouro Nacional, isso acaba pressionando a sustentabilidade financeira do sistema previdenciário. E isso faz com que reformas sejam necessárias. É importante lembrar que nós tivemos muitas reformas desde a Nova República, ou seja, desde a Constituição de 1988 e a redemocratização do Brasil. Nós tivemos uma tentativa no governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos uma reforma pontual em 2003, no primeiro governo Lula, nós tivemos uma tentativa de outra reforma no governo Temer, que não logrou êxito, e depois a reforma em 2019 no governo Bolsonaro. Então, o tema de reforma previdenciária, ele sempre estará sobre a mesa. E o que eu digo, nós fizemos a reforma em 2019, mas provavelmente daqui a 10 anos nós enfrentaremos de novo esta situação, porque mesmo que você reverta a questão da natalidade, veja, entre mais crianças nascerem e essas crianças se tornarem adultas, entrarem no mercado de trabalho e entrarem no mercado de trabalho de maneira formal, contribuindo para o sistema previdenciário, porque de nada adianta se você tem pessoas que não estão contribuindo, porque infelizmente não conseguem um emprego no sistema formal, isto leva tempo. Então a reforma da Previdência é sempre algo que está aí na agenda quando há baixa natalidade e aumento da expectativa de vida. É uma boa lembrança, né, professor, que o Brasil em breve, talvez menos de 10 anos aí, vai ter que discutir de novo uma nova reforma previdenciária. Pergunta agora de Cristiano Vilela. Professor, um outro aspecto que eu gostaria de ter a sua análise, nós tivemos nos últimos dias uma grande manifestação também
em frente ao Conselho Constitucional da França, com protestos, com uma forte repressão policial e tudo mais. Esse episódio, que vejamos nesse caso, então, esse episódio ele ultrapassa o campo das manifestações, das críticas com o presidente da República, ele adentra na esfera do Poder Judiciário, da Corte Constitucional, muito embora a Corte Constitucional da França ela tenha uma característica distinta da que nós temos no Brasil. Mas pegando esse exemplo, pegando o exemplo do que temos ocorrido aqui no Brasil, pegando exemplos também distintos, mas exemplos de uma certa diminuição de poderes ou tentativa de diminuição de poderes, no caso de Israel, enfim, podemos dizer que estamos vivendo um momento em nível internacional de uma certa contestação a determinados poderes da esfera do judiciário. Qual é a leitura que o senhor faz sobre esse aspecto? Ou talvez seja uma grande coincidência histórica numa série de países? Excelente pergunta. É ótimo quando você é entrevistado com uma sucessão de ótimas perguntas. Bom, aqui nós temos um ponto muito interessante que você levantou, que é o seguinte: quando nós falamos de democracias liberais, quando nós falamos de repúblicas, quais são dois pontos importantes que eu destaco? Primeiro ponto, a ideia de que o poder político ele é exercido por meio de instituições. Ou seja, mesmo que eu, Luiz Fernando, esteja à frente de uma instituição, eu não sou a instituição. Então, o poder político ele é exercido por meio de instituições. Um outro ponto muito importante é que estas instituições elas servem como contrapontos entre vontade da maioria e vontade da minoria. Quando olhamos poder legislativo e poder executivo, encarando aqui uma divisão tripartite de poderes, então poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, poder executivo e poder legislativo estão mais próximos da maioria, da vontade da maioria. Por quê? Porque elegemos deputados, deputadas, senadores, senadoras, isso pensando aqui no Brasil, na esfera federal, e no executivo, quem tem, pegando aqui a presidência da República também no âmbito federal, quem tem ali mais votos acaba sendo contemplado com um mandato. É claro que, no mundo ideal, a pessoa que assume a presidência da República conduz o seu mandato para toda a população, na melhor forma possível, e também quem é senador, quem é senadora, deputado, deputada, conduz ali o seu mandato legislativo, contemplando, claro, o grupo que elegeu essa pessoa, mas também preocupado ali com os interesses nacionais. De toda forma, nós falamos de poderes que estão mais próximos de uma vontade da maioria. Agora, o poder judiciário, ainda mais aqui no Brasil e na maior parte dos países, a forma de ingresso no poder judiciário é sempre uma forma meritocrática, a não ser em alguns órgãos de cúpula, mas a ideia é, eu entro porque eu prestei um concurso e passei nesse concurso, o formato desse concurso, enfim, como ele se dá, isso pode mudar, quais são os critérios de admissão, você tem ali diferenças, mas basicamente é por meio de algum tipo de prova, algum tipo de exame, e essa pessoa entra porque ela tem ali os requisitos técnicos necessários, ainda que em qualquer país, nos órgãos de cúpula, há uma ambiência política. Você tenta ali contemplar um pouquinho de influência do poder legislativo, um pouquinho de influência do poder executivo. Mas o poder judiciário ele tem um ponto muito importante que é, em geral, realizar um contraponto a essa vontade das maiorias. Isso é uma característica importante do Poder Judiciário. Isso não quer dizer que sempre o Poder Judiciário vai decidir a favor da minoria X ou da minoria Y, e não que necessariamente sempre o Poder Executivo ou sempre o Poder Legislativo vão exercer as suas funções contra minorias ou maiorias. Mas é basicamente essa a lógica das democracias liberais, dentro de um sistema de república. Bom, o que nós temos, no entanto, é um teste em nível global em muitas democracias em relação justamente à legitimidade
dos poderes judiciários. No caso da França, me parece que isso é mais uma questão muito, muito específica desta reforma previdenciária e não uma insatisfação geral referente ao poder judiciário francês. Mas você muito bem lembrou o tema de Israel, né? Que agora gera toda uma comoção diante da proposta de reforma do judiciário. Né? Nós temos aqui também, no Brasil, tivemos uma série de manifestações contrárias ao poder judiciário, né? Testando ali os limites, a legitimidade desse poder. Mas, de fato, me parece que nós estamos em um momento em que muitas democracias liberais, por uma série de desafios, os desafios das novas tecnologias, os desafios de redução da qualidade de vida em alguns aspectos, em muitas democracias liberais, né? Hoje, ser um americano, né, é saber que você tem uma condição de vida pior pela primeira vez do que os seus pais ou do que os seus avós. Algo muito parecido acontece em boa parte da Europa, né? Nós temos desafios em relação ao mundo das redes sociais, enfim, há uma série de desafios colocados para as democracias liberais e parte disso está reverberando em contestações frente ao poder judiciário, né? Com argumentos que às vezes são muito próximos, do tipo, bom, essas pessoas não foram eleitas, esse poder judiciário está extrapolando as suas funções, no caso aqui do Brasil. No caso de Israel, já é diferente. Olha, uma boa parte da população, né, dizendo, olha, não, nós queremos preservar o poder judiciário, a sua independência. E aí você tem grupos políticos, né, que buscam capturar, né, esses sentimentos. Grupos políticos que buscam capturar um sentimento de, não, vamos preservar este poder judiciário, dentro desse desenho que ele tem, e outros grupos políticos que buscam capturar as insatisfações, né? Olha, de fato, há excessos, de fato, há necessidade de uma reforma X, uma reforma Y, né? Mas concordo com você que nós temos aqui um sentimento nas democracias liberais do mundo ocidental que está colocando no centro do debate político, né, a questão do poder judiciário, que é algo que nós não tínhamos há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Ainda que neste caso específico da França, me parece que é mais uma insatisfação quanto à reforma previdenciária propriamente dita e não uma insatisfação geral com o Conselho Constitucional, até porque ele tem uma atuação muito mais restrita, muito menos, enfim, ele é muito mais lacônico, ele é muito mais técnico, ele é muito mais conciso do que, por exemplo, outras cortes constitucionais. É isso. Pensa aqui, nesta tarde de domingo, do professor de Relações Internacionais e Direito da Universidade de São Judas, Luiz Fernando Baratio, que fez uma entrevista muito esclarecedora aí, fazendo um paralelo aí sobre o que está acontecendo na França neste momento, principalmente agora com a reforma previdenciária que será implantada no país e assinada neste sábado pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Fast News. Obrigado a vocês e obrigado a todos os telespectadores aqui da Jovem Pan News.